conhece o nome de algumas das pilotas que marcaram história no mundo do esporte a motor? Vem que eu conto mais pra você no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos oficialmente na Semana da Mulher. Ontem, terça-feira, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Pensando nisso, então, eu decidi trazer a lista de algumas das pilotas que fizeram história, que quebraram barreiras, que abriram portas, enfim, que deixaram o seu nome marcado nos livros da história do esporte a motor. Eu decidi buscar das mais diferentes categorias. Eu não trouxe todas que foram pioneiras, todas que quebraram barreiras, todas que foram as primeiras de tantas categorias, porque senão essa lista ia ser enorme. Mas eu trouxe aqui algumas das mais conhecidas e aí os principais feitos que elas conseguiram aí ao longo de suas carreiras e, obviamente, o que mais marcou a história delas. Eu fiz uma lista que não está nem em ordem de importância, nem em ordem cronológica, nem em ordem alfabética, apenas os nomes que eu fui listando e escrevendo para trazer aqui para vocês. Bom, a primeira, eu não poderia deixar ela de fora, que é a Janet Guthrie, uma pilota estadunidense que ela correu lá nos anos 70 e ela foi realmente muito pioneira nas categorias dos Estados Unidos, tanto na Indy quanto na NASCAR. Primeiro que ela foi a primeira mulher a disputar a Indy 500 e a Daytona 500, ambas em 1977. A primeira tentativa dela de participar das 500 milhas de Indianápolis foi em 76, mas ela acabou não conseguindo se classificar, mas em 77 então ela conseguiu. Ela correu em 3 oportunidades na Indy 500, em 77, 78 e 79, e teve uma 9ª colocação como melhor resultado. Ela também foi a primeira mulher a liderar uma volta na NASCAR Cup Series, além de ter se formado em engenharia espacial. Então a Janet Guthrie, ela abre aqui a nossa lista em grande estilo, além de ter trabalhado com aviação, com a engenharia aeroespacial, que ela se formou. Ela também foi grande pioneira, abriu as portas. A gente sabe como os Estados Unidos é uma categoria tão aberta para as mulheres, tão inovadora. Então, a Janet Guthrie é uma grande responsável. Bom, a próxima é considerada uma das melhores pilotas, uma das melhores mulheres que já passou no mundo do automobilismo, que é a Michelle Mouton, ela que fez aí a sua carreira no rally. Ela conseguiu 4 vitórias no Mundial de Rally, no WRC, e terminou como vice-campeã no campeonato de 1982. Ela é a única mulher até hoje a ter competido numa etapa de ponta, do Mundial de Rally, ela ter competido num campeonato de ponta do Rally. E a última vitória dela, inclusive, foi no Brasil em 1982, no Rally do Brasil, um dado aí bastante incrível. Ela fez história com o Audi 4, um carro lindíssimo também, se a gente puder dizer. Ela, em 1985 ainda, venceu a tradicional subida de Pikes Peak, que é uma subida num morro muito íngreme de terra, sem proteção dos lados, bastante perigoso, e ainda no processo ela conseguiu anotar um recorde. Então a Michelle Mouton, que também passou 10 anos à frente da Federação Internacional da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA, ela foi a presidente, largou, saiu do papel no final de 2021, mas ela fez história também aí nas pistas nas pistas de terra, podemos dizer assim. Agora a próxima é a Jutta Kleinschmidt, ela que atualmente está disputando a temporada da Extreme E, a segunda temporada da Extreme E pela Abit, mas antes, no passado, ela teve aí um grandíssimo feito. Além de ter disputado 16 vezes o Paris-Dakar, que é nada menos que o Rally Dakar, em 2001 ela se tornou a primeira e única mulher a ter vencido a disputa. Sim, a Jutta Kleinschmidt, ela fez história, ela também se tornou a primeira alemã a ter vencido nos carros no Dakar. Então, assim, ela ainda conseguiu uma 2ª colocação e outras 2 terceiras colocações. Ela tem uma grande participação no Rally Dakar e agora ela tá aí, continua nativa, correndo na temporada da Extreme E, Jutta Kleinschmidt, que fez história. Bom,
A próxima é a Maria Teresa de Phillips. Eu acredito que muitos de vocês conhecem ela, afinal a italiana foi a primeira mulher a correr uma prova de Fórmula 1 lá em 1958. Ela tentou se classificar em 5 etapas, mas ela só conseguiu 3. A primeira foi justamente o GP da Bélgica de 1958, que ela conseguiu uma 10ª colocação, mas naquela época os 10 primeiros não pontuavam, então ela não conseguiu pontuar. Depois ela teve mais 2 abandonos. Ela nessa época corria na Maserati e também chegou a defender a Porsche, então a Maria Teresa ela abriu aí as portas para as mulheres na Europa, né, e nos carros de Fórmula 1. Bom, a próxima, já que estamos falando de Fórmula 1, eu venho citar, obviamente, a Lella Lombardi, primeira e única mulher a ter conseguido somar pontos, ainda que tenha sido meio ponto, na Fórmula 1. Ela tentou se classificar para nada menos que 17 GPs da categoria e ficou de fora apenas em 4. E daí, a 6ª colocação dela no GP da Espanha de 1975 garantiu um meio ponto para ela. Meio ponto porque a prova acabou encerrando por conta da forte chuva antes da bandeira quadriculada, então por isso ela conseguiu só metade dos pontos, mais ou menos o que rolou em Spa-Francorchamps no ano passado. Ela correu de Brabham, de Marsh e de Williams e fez a história sendo a primeira e única mulher a ter somado pontos. Bom, agora voltando para os Estados Unidos, a gente não poderia deixar Danica Patrick de fora dessa lista. Afinal, ela é a pilota norte-americana que mais teve sucesso em categorias open wheels, como eles chamam, categorias de fórmula, em que as rodas dos carros ficam descobertas, né? Porque no carro de turismo a roda fica coberta, nos open wheels, rodas abertas, a roda fica descoberta. Mas bem, em 2005 ela estreou na Indy e já naquele ano ela conseguiu 2 importantes prêmios. Ela conseguiu estreante das 500 milhas de Indianápolis, né? Estreante do ano das 500 milhas e também estreante do ano na categoria. Na temporada, né? E também naquele ano ela conseguiu 3 pole positions, então ela já chegou mostrando o que ela veio. Em 2008, então, ela deixou definitivamente a sua marca na categoria norte-americana, porque na etapa do Japão, em Motegi, ela garantiu a vitória e se tornou a primeira e única mulher até os dias de hoje a ter vencido uma etapa da Indy. Em 2009, ela terminou a Indy 500 na 3ª posição, e até hoje também é o melhor resultado que uma mulher conseguiu nessa tão importante prova, a mais importante, acredito, do calendário da Indy. Já na NASCAR, lá em 2013, porque depois que ela saiu da Indy, ela partiu para correr na NASCAR. Em 2013, quando ela já estava na categoria dos carros de turismo, ela se tornou a primeira mulher a conseguir uma pole position na categoria, né, na classe principal, na divisão principal da NASCAR. E não foi nada menos do que na Daytona 500, nessa corrida que ela terminou na 8ª colocação. Bom, eu também vou puxar sardinha aqui para o Brasil, afinal a gente tem Bia Figueiredo, uma pilota que teve extremo sucesso lá fora, ela que correu na Indy Lights e deixou o seu nome e o nome do Brasil marcado na categoria de acesso da Indy, porque ela teve muito sucesso e em 2008, no ano que a Danica Patrick venceu na Indy, a Bia Figueiredo venceu a sua primeira corrida na Indy Lights em Nashville e se tornou a primeira mulher a vencer na categoria de acesso. Nesse ano ela ainda terminou a classificação na 3ª colocação, então foi um ótimo resultado. Em 2009, o ano seguinte, ela foi e venceu mais uma vez, dessa vez em Iowa, ou seja, ela tem 2 vitórias na Indy Lights. Além disso, vencendo em Iowa, ela se tornou a primeira mulher a vencer um evento de carros no Iowa Speedway, então a Bia ela tem muitos motivos para ficar aí orgulhosa da sua passagem pelos Estados Unidos. Para terminar essa lista de nomes tão recheados de estrelas, eu trouxe a Lynn St. James, que também fez muito sucesso nos Estados Unidos e na Indy, né? Ela é uma das 9 pilotas que já conseguiram se classificar para a Indy 500 e é a primeira mulher da história a ter vencido a premiação do estreante do ano, né? O Rookie of the Year da prova, a mais importante, como eu já disse, do calendário da Indy. E também a mais velha a ter conseguido, afinal ela tinha 43 anos quando ela levou o troféu. Além disso, o melhor resultado dela na prova foi uma 11ª colocação, mas foi no Endurance que ela se destacou ainda mais porque ela tem
2 vitórias nas 24 horas de Daytona, vitórias das classes dela, e também uma vitória na classe nas 12 horas de Sebring. Então a Lindsey James também é outra pilota que fez história. Bom, pessoal, a minha lista é essa. Lógico, teriam muitos outros nomes que eu poderia colocar, por exemplo, a Ana Carrasco, quando ela foi campeã no Mundial de Super Sport 300, se tornando a primeira mulher a vencer uma categoria mundial de motociclismo. A gente tem a Tatiana Caldeirão, que foi a primeira mulher a ter corrido na Fórmula 2. Então, assim, a lista pode ser gigantesca. Queria colocar todas elas, mas o vídeo ia ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo temático de Semana da Mulher. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês não conheciam alguma delas, quem vocês também gostariam de ter visto nessa lista. Compartilha com seus amigos para eles também deixarem as opiniões deles. E também ajude aqui bastante o canal do Filmmania, mete bastante o dedo no joinha, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho, comenta, isso ajuda bastante o vídeo, ajuda bastante o canal. E se você quiser conteúdo exclusivo do Esporte a Motor, é só entrar no nosso perfil, clicar no botão de Seja Membro e escolher uma das 3 mensalidades que melhor se encaixam para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!